Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 28, dia 17 de agosto de 2023. O chamado de Levi. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. E depois dessas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E ele deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi fez-lhe um grande banquete em sua própria casa. E havia uma grande multidão de publicanos e de outros que se sentaram com eles. Mas seus escribas e fariseus murmuravam contra os discípulos dele, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: os sãos não precisam de médicos, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 27 e 32. Os versículos que lemos agora devem ser profundamente interessantes para todo aquele que conhece o valor de sua alma imortal e deseja salvação. Eles descrevem a conversão e a experiência de um dos primeiros discípulos de Cristo. Nós também somos todos, por natureza, nascidos em pecado e precisamos de conversão. Vamos ver o que sabemos sobre a poderosa mudança. Vamos comparar nossa própria experiência com a do homem cujo caso é descrito aqui e, por comparação, aprendamos sabedoria. Somos ensinados nesta passagem o poder da graça de Cristo que chama. Lemos que nosso Senhor chamou um cobrador de impostos chamado Levi para se tornar um de seus discípulos. Este homem pertencia a uma classe que era um verdadeiro provérbio de maldade entre os judeus. No entanto, mesmo para ele, nosso Senhor diz: siga-me. Lemos ainda que uma influência tão poderosa no coração de Levi acompanhou as palavras de nosso Senhor, que, embora sentado em sua cabine de impostos, quando chamado, ele imediatamente se levantou, deixou tudo, seguiu Jesus e se tornou seu discípulo. Nunca devemos nos desesperar com a salvação de ninguém, enquanto ele viver, depois de ler um caso como este. Nunca devemos dizer de alguém que ele é muito perverso, ou muito endurecido, ou muito mundano para ser salvo. Nenhum pecado é demais ou muito ruim para ser perdoado. Nenhum coração é muito duro ou muito mundano para ser mudado. Aquele que chamou Levi ainda vive, e é o mesmo que era há mais de 2000 anos. Com Cristo nada é impossível, como é com nós mesmos. Esta, afinal, é a grande questão. Estamos esperando, adiando e recuando sob a ideia de que a cruz é muito pesada e que nunca podemos servir a Cristo. Afastemos tais pensamentos de uma vez e para sempre. Vamos crer que Cristo pode nos capacitar pelo seu Espírito a desistir de tudo e sair do mundo. Lembremos-nos que aquele que chamou Levi nunca muda. Tomemos a cruz com ousadia e sigamos em frente. Somos ensinados, em segundo lugar, nesta passagem, que a conversão é uma causa de alegria para um verdadeiro crente. Lemos que quando Levi se converteu, ele fez um grande banquete em sua própria casa. Um banquete é feito para risos e alegria. Eclesiastes 10, 19. Levi considerou a mudança em si mesmo como uma ocasião de regozijo e desejou que outros se alegrassem com ele. Podemos facilmente imaginar que a conversão de Levi foi motivo de pesar para seus amigos mundanos. Eles ouviram desistir de um chamado lucrativo para seguir um novo professor de Nazaré. Eles, sem dúvida, consideraram sua conduta como uma grave loucura e uma ocasião para tristeza e não alegria.
Eles apenas olharam para suas perdas temporais, tornando-se cristãos. De seus ganhos espirituais, eles não sabiam nada. Da mesma forma, existem muitos como eles. Há sempre milhares de pessoas que se ouvem falar de uma relação que está sendo convertida. Consideram isso um infortúnio. Em vez de se alegrar, eles apenas balançam a cabeça e choram. Vamos, no entanto, estabelecer em nossas mentes que Levi fez certo em se alegrar. E se nós convertemos, vamos nos alegrar da mesma forma. Nada pode acontecer a um homem, o que deveria ser uma ocasião de alegria, como sua conversão. É um evento mais importante do que se casar, ou se tornar um nobre, ou receber uma grande fortuna. É o nascimento de uma alma imortal. É o resgate de um pecador do inferno. É uma passagem da morte para a vida. Está sendo feito rei e sacerdote para sempre. Está sendo providenciado tanto no tempo quanto na eternidade. É a adoção na mais nobre e rica de todas as famílias, a família de Deus. Não prestemos atenção à opinião do mundo neste assunto. Falam mal de coisas das quais nada sabem. Vamos, como Levi, considerar cada nova conversão como motivo de grande regozijo. Nunca deve haver tanta alegria e congratulação como quando nossos filhos, filhas, irmãos, irmãs ou amigos nascem de novo e são trazidos a Cristo. As palavras do pai, do filho pródigo, devem ser lembradas. Era apropriado que fôssemos felizes e alegres, pois este seu irmão estava morto e agora está vivo novamente. Ele estava perdido e agora foi encontrado. Lucas 15:32. Somos ensinados, em terceiro lugar nestas passagens, que as almas convertidas desejam promover a conversão de outros. Dizem-nos que quando Levi se converteu e fez um banquete na ocasião, ele convidou um grande grupo de cobradores de impostos e outros para compartilhá-lo. Muito provavelmente, esses homens eram seus velhos amigos e companheiros. Ele sabia bem que as suas almas precisavam, pois ele tinha sido um deles. Ele desejava torná-los familiarizados com aquele Salvador que havia sido misericordioso consigo mesmo. Tendo encontrado misericórdia, ele queria que eles também a encontrassem. Tendo sido graciosamente libertado da escravidão do pecado, ele desejava que outros também fossem libertos. Este sentimento de Levi será sempre o sentimento de um verdadeiro cristão. Pode-se afirmar com segurança que não há graça no homem que não se importa com a salvação de seus semelhantes. O coração que é realmente ensinado pelo Espírito Santo estará sempre cheio de amor, caridade e compaixão para com os outros. A alma que foi verdadeiramente salva por Deus desejará sinceramente que outros possam experimentar a mesma salvação. Um homem convertido não deixará ir para o céu sozinho, como é com nós mesmos nesta questão. Sabemos alguma coisa do espírito de Levi após sua conversão. Nós nos esforçamos de todas as maneiras para tornar nossos amigos e parentes familiarizados com Cristo. Dizemos aos outros como Moisés ao Babe: venha conosco e faremos bem a você. Números 10:29. Dizemos como a mulher samaritana: venha ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Clamamos a nossos irmãos como André fez a Simeão: encontramos o Cristo. Essas são questões muito sérias. Eles fornecem um teste mais profundo da condição real de nossas almas. Não deixemos de aplicá-lo. Não há suficiente espírito missionário entre os cristãos. Não deve nos satisfazer estarmos seguros. Devemos também tentar fazer o bem aos outros. Nem todos podem ir para os pagãos, mas todo crente deve se esforçar para ser um missionário para seus semelhantes.
tendo recebido misericórdia, devemos estar ansiosos para compartilhar o Evangelho com os outros. Somos ensinados, por último, nesta passagem, um dos principais objetivos da vinda de Cristo ao mundo. Temos isso no verso bem conhecido: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esta é a grande lição do Evangelho, que de uma forma ou de outra encontramos continuamente ensinada no Novo Testamento. É algo que nunca podemos ter muito fortemente impresso em nossas mentes. Tal é a nossa ignorância natural e autojustiça na religião que estamos constantemente perdendo de vista. Precisamos ser frequentemente lembrados que Jesus não veio meramente como um professor, mas como o Salvador daqueles que estão totalmente perdidos e que somente eles podem receber a salvação dele, que confessaram que são pecadores arruinados, falidos, sem esperança e miseráveis. Vamos usar esta poderosa verdade se nunca a usamos antes. Somos conscientes de nossa própria maldade e pecaminosidade. Sentimos que somos indignos de qualquer coisa além da ira e condenação divina. Então vamos entender que nós somos as mesmas pessoas por quem Jesus veio ao mundo. Se nos sentimos justos, então Cristo não tem nada a nos dizer. Mas se nos sentimos pecadores perdidos, então Cristo nos chama ao arrependimento. Não deixe que a chamada seja feita em vão. Continuemos usando esta poderosa verdade, se a usamos no passado. Achamos nossos próprios corações fracos e enganosos. Muitas vezes sentimos que quando fazemos o bem, o mal está presente conosco. Romanos 7, 21. Pode ser tudo verdade, mas não deve impedir que descansemos em Cristo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e se nos sentimos assim, então temos garantia para aplicar e confiar nele até o fim de nossa vida. Só que nunca nos esqueçamos de uma coisa, que Cristo veio para nos chamar ao arrependimento e não para sancionar nossa continuidade no pecado. Amém e amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua salvação, ó Pai, porque eu sou um miserável pecador, Senhor, e se não fosse pela tua misericórdia, nem vida eu estaria mais com ela. Sim, Senhor, muito obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário, por minha causa e por nossa causa. Manifesta o teu poder, a tua graça e o teu amor, hoje e sempre eternamente. Amém.